para quem é empresário ou gestor, eu não sei se vocês viram que agora, há 2 meses atrás, em março de 2026, o INSS mudou uma regra que, na superfície, parece ótima para o trabalhador. Só que ela abriu uma porta gigantesca para fraudes e prejuízos dentro da sua empresa. Eu estou falando do novo Ateste Med, que foi regulamentado pelas portarias conjuntas 13 e 14 do INSS. Até pouco tempo atrás, se o seu funcionário precisasse se afastar por mais de 15 dias, ele obrigatoriamente tinha que passar por uma perícia médica presencial no INSS. O perito olhava para a cara dele, examinava, via os exames e aí decidia se ele realmente estava incapacitado para o trabalho. Só que o que mudou agora, né, a partir de março? O INSS ampliou a concessão do auxílio-doença sem a necessidade da perícia presencial. Então, agora, o benefício pode ser concedido apenas com a análise documental. O funcionário manda o atestado médico pela internet, o perito olha ali aquele papel na tela, e aí ele pode liberar um afastamento de até 90 dias. Antes os afastamentos eram até 60, foram ampliados para 90 dias. Qual que é o objetivo do governo com isso? Reduzir as filas do INSS. Só que qual que é o efeito colateral disso para você, que é empresário? O efeito colateral para quem é empresário é a possibilidade de ter um aumento brutal do risco de fraudes. Com a análise sendo feita apenas por documentos, sem aquele crivo rigoroso do olho no olho com o perito, o absenteísmo fraudulento pode ganhar força. Aquele funcionário mal intencionado sabe que é muito mais fácil passar um atestado falso, comprado ou adulterado pelo sistema online do que quando ele está frente a frente de um médico federal. E a conta cai no colo de quem? No seu. Primeiro, você paga os 15 primeiros dias. Segundo, você perde a produtividade. Terceiro, você tem que sobrecarregar a equipe ou contratar temporários. E quarto, o clima organizacional afunda, porque a equipe percebe quem é que está enganando o sistema e saindo impune. Só que o buraco ainda é mais embaixo. O maior risco não é o atestado de uma simples gripe, de uma gripe falsa. O maior risco são os atestados ligados a doenças mentais e comportamentais, os famosos CIDs da letra F. Burnout, depressão, ansiedade, estresse ocupacional. E é aqui que a bomba relógio armada pelo INSS se encontra com a Justiça do Trabalho. Mas é aqui também que a NR1 vai te salvar. A norma regulamentadora número 1, a NR1, ela foi atualizada e hoje ela traz uma exigência pesada que as empresas precisam cumprir. A obrigatoriedade de identificar, avaliar e gerenciar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Muitos empresários olham para a NR e pensam, mais burocracia, mais custo. Só que, na verdade, a NR1 vai ser o seu escudo, é a sua blindagem legal contra o caos que o novo Ateste Med pode causar. Eu vou te explicar agora exatamente como e quando você vai usar os documentos da NR1 para salvar sua empresa. Presta atenção nesses 2 cenários críticos. Primeiro cenário, o benefício acidentário e o INSS. Existe uma diferença gigantesca entre o funcionário se afastar por uma doença comum, o chamado benefício B31, e ele se afastar por uma doença causada pelo trabalho, o benefício acidentário, o B91. Se o funcionário pega o B91, que é o acidentário, a sua empresa acaba sofrendo 3 grandes pancadas. Você é obrigado a continuar recolhendo o FGTS dele durante todo o afastamento. Quando ele volta, ele tem estabilidade provisória de 12 meses, você não pode demiti-lo, e o seu FAP, o fator acidentário de prevenção, ele aumenta, e você passa a pagar mais impostos na folha de pagamento. E como é que o INSS decide se é B31 ou B91? Muitas vezes essa decisão vem pelo chamado NTEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário.
O INSS cruza o CID da doença com o CNAE da sua empresa. Se a estatística disser que empresas do seu ramo causam muito depressão, o INSS automaticamente transforma a doença comum em doença do trabalho. E como é que a NR1 vai te salvar aqui? O NTEP é uma presunção, só que você pode contestar. Mas você não contesta com palavras, você contesta com provas. Então, se você tem o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, e o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, atualizados conforme a nova NR1 dita, que mapeando os riscos psicossociais, provando que você tem canais de denúncia, que você controla a jornada, que não há assédio moral tolerado na sua empresa, que o ambiente é monitorado, que é um ambiente saudável, você pega essa documentação robusta, né, que a NR1 faz você criar e apresenta ao INSS. Então você prova documentalmente: INSS, a depressão desse funcionário não tem relação com a minha empresa, porque aqui estão as provas de que o nosso ambiente é seguro e que é gerenciado. Então você vai quebrar o nexo causal. Você vai reverter o B91 para B31 e você vai derrubar a estabilidade de 12 meses e dessa forma vai salvar sua carga tributária. Agora vamos para o segundo cenário, que é o pesadelo de todo empresário, a ação trabalhista. O funcionário consegue o afastamento de 90 dias pelo novo Ateste Med, alegando burnout. Depois ele entra na Justiça do Trabalho com pedido de indenização por danos morais, alegando que a empresa o fez adoecer. Pede também indenização por danos materiais, gastos com remédios, com psiquiatra. Pede pensão vitalícia, se ele alegar redução da capacidade de trabalho. Ele pode pedir rescisão indireta, ou seja, quando ele pede para sair da empresa, recebendo todos os direitos, como se ele tivesse sido demitido sem justa causa. Na Justiça do Trabalho, se o funcionário apresenta um laudo dizendo que tem burnout, o juiz vai olhar para a empresa e perguntar: o que vocês fizeram para evitar isso? Se a sua resposta for: nós temos uma mesa de ping-pong, nós damos folga no aniversário, você vai acabar perdendo a ação, porque não é isso que o governo está exigindo hoje. E aí, nesse caso, as condenações por doenças psicossociais vão passar facilmente das centenas de milhares de reais. Então, como que a NR1 vai te salvar na justiça? A prova documental da NR1 acaba invertendo o jogo. Quando o perito judicial for nomeado pelo juiz para avaliar a empresa, você vai entregar para ele o seu PGR detalhado, a matriz de risco provando que a empresa avaliou a carga de trabalho, a pressão por metas e a autonomia dos funcionários. Você vai mostrar os planos de ação provando que, ao identificar um setor estressante, a empresa tomou medidas reais. Por exemplo, redistribuição de tarefas, treinamento de liderança. Terceiro, você vai mostrar os registros, as atas de treinamento sobre assédio, os registros de avaliações ergonômicas e psicossociais. Com isso, a sua empresa consegue provar que cumpriu o seu dever legal de garantir um ambiente de trabalho seguro. Se o funcionário adoeceu, a empresa tem provas robustas de que a causa foi externa, tipo problemas familiares, predisposição genética e etc. E não foi causado pelo ambiente de trabalho. Então, a documentação da NR1 é a diferença entre uma condenação milionária e uma sentença de improcedência a favor da sua empresa. Então, resumindo, o INSS facilitou o afastamento. A fraude, com isso, vai acabar aumentando. A pressão sobre a saúde mental no trabalho é o novo foco das fiscalizações e dos processos trabalhistas. Então, se você continuar tratando atestado médico como um mero papel que o RH arquiva, e se você continuar tratando a segurança do trabalho como um copia e cola de documentos de gaveta, a sua empresa está correndo um risco financeiro incalculável. A implementação da NR1, especialmente na gestão de riscos psicossociais, não é um trabalho que o seu RH pode ou deva fazer sozinho. Isso exige conhecimento técnico, jurídico e médico. Isso exige, na maioria das vezes, uma consultoria especializada.
Então, não fique esperando a primeira condenação por burnout ou o primeiro afastamento fraudulento de 90 dias bater na sua porta. Antecipe-se, blinde a sua empresa, proteja o seu caixa e, de quebra, crie um ambiente onde os bons funcionários realmente queiram trabalhar. Se você quer entender como implementar essa blindagem na sua empresa de forma estratégica, entre em contato com a nossa equipe. Nós podemos te ajudar a transformar a NR1 no maior escudo do seu negócio. Um grande abraço e até a próxima!